Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Marcos Reis, sou professor de Física do Centro Educa Mais Albert Einstein, e a gente vai fazer dar esse início nesse momento, falar um pouco sobre o que é a física. Lembrando que a física nada mais é do que uma ciência que estuda os fenômenos físicos. Existe uma grande diferença entre fenômeno físico, fenômeno biológico ou fenômeno químico. Fenômeno físico são todos aqueles que ocorrem na natureza e não modificam a estrutura da matéria, enquanto que um fenômeno químico ocorre uma mudança na matéria. Por exemplo, se você pegar uma folha de papel e você rasgar uma folha de papel, aquele papel ele continua sendo papel. Agora, se você pegar uma folha de papel e tocar fogo nessa folha, essa folha vai ser transformada em cinza. E a cinza nada mais é do que carbono. Então você modificou a estrutura íntima da matéria. Então, se não tiver mudança na estrutura íntima da matéria, é um fenômeno físico, né? Então, o fenômeno físico nada mais é do que são aqueles em que a estrutura da matéria não é modificada, né? Exemplos disso, nós temos a formação da chuva. Quando a gente pensa que as águas de um lago, quando elas secam, não é que ela foi transformada em outra coisa. Na verdade, ela foi transformada em gotículas de água que sobem, dando a formação das nuvens, e, consequentemente, essas nuvens vão se precipitar na forma de chuva. Então, a chuva, o processo da formação da chuva, a evaporação da água, nada mais é do que um fenômeno físico. Então, nós temos aí nessa relação a presença dos raios. Raios está relacionado com a luz. Os relâmpagos, né? O relâmpago também está relacionado com a luz. Os trovões. O trovão nada mais é do que a presença de som. O processo de andar, quando você anda, quando você corre, quando você faz uma viagem. Então, nessa viagem devemos considerar aí a distância percorrida, a velocidade com que o veículo está desenvolvendo naquele momento, além também da questão do tempo. Então, o tempo são grandezas físicas, não são fenômenos físicos. O sentir frio, o sentir calor, o próprio fogo também são fenômenos físicos. A eletricidade, o magnetismo. Então, a eletricidade está relacionado com os elétrons. Então, tudo isso são fenômenos físicos, né? Então, aqui nós temos um exemplo de como é que ocorre a formação do ciclo da água, a formação das chuvas, onde a água ela é evaporada dos rios, dos lagos, até mesmo das plantas. Então, elas transpiram formando essas nuvens e, consequentemente, essas nuvens, quando chegam em determinado ponto que elas ficam sobrecarregadas, elas se precipitam na forma de chuva, água novamente. Então, essa água ela escoa pelos canais, pelos riachos, ela também pode ser infiltrada no solo e, consequentemente, indo ao lençol subterrâneo e volta ao ciclo novamente. Continuando, com relação à questão da física, as partes da física, lembrando que a física ela trabalha em partes, como, por exemplo, a mecânica, que é a parte da física que estuda os movimentos. O primeiro ano geralmente é estudado a mecânica, desde o movimento de um veículo, o movimento de uma pessoa, o movimento de uma bola, o movimento dos planetas. Então, quando está relacionado com a ideia do movimento, está relacionado com a mecânica. A termologia é a parte da física que estuda o calor e a temperatura. Lembrando que calor é uma forma de energia e temperatura nada mais é do que estado físico das moléculas de um corpo. Quando você esfrega uma mão na outra, você percebe que essa mão, a sua mão vai esquentar, ou seja, vai aumentar a temperatura. Com relação à questão da ótica, a ótica é a parte da física que estuda a luz e as suas propriedades. Algumas propriedades, como por exemplo, a formação do arco-íris ou a própria formação das cores, está relacionado com a luz.
A ondulatória, ela estuda as ondas e a questão do som. Por exemplo, o som é estudado por uma parte da ondulatória que é chamada de acústica. Então, o som nada mais é do que uma onda, né? O eletromagnetismo estuda a eletricidade e o magnetismo. A eletricidade vai estudar os elétrons e o magnetismo vai estudar especificamente os ímãs. Já a física moderna é a parte da física que vai trabalhar com o estudo da relatividade. Lembrando que o estudo da relatividade foi proposto por Albert Einstein em 1905, quando ele propôs as suas teorias da relatividade. Também é estudado na física moderna a física quântica e a física nuclear. Quando se trata de física nuclear, levamos em consideração a produção de bomba atômica, que faz parte do estudo da física nuclear. Só uma ressalva com relação à questão das bombas atômicas. A física nuclear ela foi estudada com o propósito de produção de energia e não com o propósito de matar pessoas, como ocorreu aí nas guerras de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí o exemplo de um veículo, no caso um carro de corrida, uma motocicleta, uma bicicleta e um garotinho andando aí. Então a relação que existe entre um veículo de carro de corrida, isso aqui chega a uma velocidade de 350 km por hora, enquanto que uma bicicleta, no geral, chega a 30 km por hora. Às vezes, vez ou outra, alguém pode conseguir até 70, 80 km por hora. Já uma moto chega a 220, 250, tem algumas que chegam aí a muito mais do que isso, né? Então, alguns conceitos básicos que vocês precisam aprender aqui na física com relação à questão da matéria. Lembrando que, como já foi dito anteriormente aí, e é sabido de vocês, que a matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Ou seja, tudo é matéria. Desde o oxigênio que você respira é matéria. Ele ocupa um lugar no espaço. A matéria ela é constituída por átomos. Toda a matéria ela é constituída por átomos. Os átomos nada mais são do que pequenas porções desta matéria, né? Inclusive a palavra átomo é do grego, que significa indivisível. Então a matéria ela é composta por átomos. E os átomos, por sua vez, eles são constituídos por prótons, elétrons e nêutrons. Cabe ressaltar aqui que os prótons eles possuem uma carga elétrica positiva, enquanto que os elétrons possuem uma carga elétrica negativa. Os nêutrons possuem carga nula. Prótons e elétrons será estudado com mais afinco lá no terceiro ano, né? Então nós temos aí a representação de como seria um elétron, lembrando que aí temos uma representação do átomo de Bohr, né, que foi proposto por Niels Bohr, onde no centro nós temos a presença dos prótons e dos nêutrons no núcleo, e ao redor ficam girando os elétrons, então na famosa eletrosfera. Então nós temos aí uma simulação de como seriam os movimentos dos elétrons. Eles giram ao redor da eletrosfera. Com relação à questão da matéria, é interessante que vocês compreendam que a matéria ela possui algumas propriedades como, por exemplo, a maleabilidade. Lembrando que a matéria ela pode ser moldada. Daí o porquê a panela, por exemplo, a panela ela é feita de ferro, existe panela de alumínio, então o alumínio, a matéria de um modo geral, ela pode ser moldada. A condutibilidade ou condutividade, alguns materiais eles possuem essa condutividade, eles conseguem conduzir o calor ou até mesmo a eletricidade. A elasticidade, também a matéria pode ser elástica, ela apresenta também ductibilidade, que é a capacidade de um sólido ser transformado em fios. Daí o porquê que, por exemplo, o ferro ele pode ser transformado em fios
de alta tensão, vamos pensar dessa forma, no caso do alumínio, fios de alta tensão, o cobre, e até mesmo na produção de esponja de aço. Para o pessoal que mexe aí com a cozinha, a esponja de aço ela é feita de material, no caso de ferro. Então, são fios de ferro. Algumas propriedades óticas, lembrando que existem materiais que são transparentes, mas existem outros que são opacos. Transparente, como por exemplo o vidro, a própria água, né? A solubilidade, a capacidade de ser dissolvidos em água. Alguns materiais são dissolvidos em água ou outros líquidos. Se a gente considerar, por exemplo, o sal, que é cloreto de sódio, ele é dissolvido na água, né? Então a matéria, com relação à questão da dureza, existem materiais que são duros, né? Como por exemplo o diamante. O diamante é duro, mais duro que o próprio ferro, né? E também existem alguns materiais que apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição bem definidos, como por exemplo é o caso da água. A água ela possui um ponto de fusão a 0 graus Celsius, enquanto que o ponto de ebulição ocorre a 100 graus Celsius. Quando se fala em 0 graus Celsius e ponto de fusão é aquele ponto em que um cubo de gelo que está na sua fase sólida, ele passa do sólido para o líquido a 0 graus Celsius. Enquanto que a ebulição, se a gente considerar a água fervente, ela ocorre exatamente a 100 graus Celsius. Outros materiais possuem também esses pontos definidos, ou seja, a própria matéria, outros materiais possuem esses pontos de fusão e pontos de ebulição definidos. Então, pessoal, por hoje é só. A gente vai dar por encerrada essa aula de hoje. Então, em breve a gente se encontra aqui.